Olá, sou Vinícius Baca e vou apresentar o trabalho de Evolução Histórica da Computação e Aplicações sobre o TK-85, a ser exposto no Museu do CNC. Somos o grupo 21, André Teisen e Vinícius Baca. O TK-85 foi o equipamento mais evoluído de uma linha começada pela Microdigital. A Microdigital foi uma empresa brasileira de computação fundada na década de 80. Enquanto nessa época ainda não podia entrar empresas estrangeiras de tecnologia para desenvolver o mercado nacional, começaram a surgir empresas como a Microdigital que começaram a se basear como clones de equipamentos estrangeiros. No caso, o TK-85 e sua linha foi baseada no microcomputador inglês ZX81 da Sinclair, que eram todos computadores pessoais de pequeno porte, ideal para iniciações da computação, uso doméstico, profissional, level e educativo. E foi o início da computação doméstica, ou seja, quando parou de ter o conceito de computadores serem peças grandes, de difícil manuseio, começou então a ser mais amigável ao usuário comum. Os componentes eletrônicos do TK-85 são montados em uma única placa de circuito impresso, ou seja, aquela placa de fenolítio em que vai as trilhas do circuito conectado a componentes eletrônicos. No caso do TK-85 era presente somente um. Enquanto isso, na caixa, atrás dela, na parte posterior, temos vários conectores, sendo 3 deles do jack, em que o primeiro, que é para fonte de alimentação de tensão contínua, ou seja, igual um carregador de celular que serve somente para alimentar o eletrônico, no formato do plug de barrilzinho, o jack. E os outros dois do mesmo formato são mic e ear, que são respectivamente microfone e fones de ouvido, para conectar o computador a um gravador cassete comum. Outro conector presente é do tipo coaxial. Esse cabo coaxial é igual ao cabo auxiliar que usamos para conectar o celular ao carro para ouvir música, por exemplo. Mas no caso ele serve para ligar o microcomputador à entrada de antena externa de um receptor de TV convencional. Também temos presentes a tomada fêmea tipo DIN para conexão de joystick e um conector especial de múltiplos contatos, expansão, que dá acesso a todos os sinais do microprocessador, que é o barramento interno, no qual você pode ligar várias extensões e periféricos. Quanto ao hardware do TK-85, tanto a parte eletrônica quanto a parte física, temos em sua descrição que a fabricante é Microdigital, da linha Sinclair, que foi lançado em 1983, que comporta a linguagem Assembly e Basic, um processador Z80 de 8 bits e 3.25 MHz, 16 KB de memória RAM e 10 KB de memória ROM. Suas dimensões são de 23,5 cm por 14,3 e 4 cm de altura, pesando meio quilo. Os periféricos do TK-85 são um teclado, que já vinha junto ao computador, como se fosse a compra de um kit, que é do tipo QWERTY, que é o conhecido como atualmente também. Quem é ordens do teclado começam por Q, W, E, R, T, Y, igual temos hoje. Que é do tipo mecânico simplificado, ou seja, teclas móveis pequenas e multifuncionais. Com multifuncionais, queremos dizer que cada botão do teclado tem mais de uma função, ou seja, os 40 botões presentes nele podem comandar até 160 funções cada um. E isso por cada um você mudar usando as teclas Shift, Function ou Graphic, que seria aproximadamente de hoje como quando a gente usa o Fn para mudar algum botão no nosso teclado. Ou então quando você segura o Shift e sai em caixa alta, a sua letra será algo assim, porém para comandos totalmente diferentes. E como conexão de vídeo, o TK-85 usa um aparelho de TV doméstico preto e branco ou em cores, mas isso não é muito relevante desde que a imagem sempre vai ser monocromática, que é ligado por micro por um cabo blindado coaxial. E a conexão é feita através da antena externa, devendo ser sintonizado no canal 2 de VHF. E algumas curiosidades sobre o TK-85 foi de que entre eles e todos da linha dele não será necessário digitar letra por letra o nome completo de comandos, instruções ou funções de linguagem BASIC, em que ao pressionar a tecla o nome de instrução era associado e transmitido por extenso ao micro e à tela, ou seja, algo como uma abreviação. E diferente do ZX81, o TK-85 usava circuitos lógicos discretos em vez de um ULA,
e durante a fabricação, vários chips foram raspados para que os concorrentes não pudessem copiar o circuito. A placa de circuito tinha espaço para um chip de gerador de som AY38912, compatível com a placa de som Xon X81. E mesmo que não venha só de fábrica, é possível adicionar os circuitos necessários para caso o usuário queira incorporá-los. E o joystick, na verdade, ele é como se fosse um atalho para as teclas do cursor. E como o circuito do teclado não comportava várias teclas sendo apertadas de uma vez, como por exemplo o botão da frente e o botão da esquerda juntos para ir para a diagonal, não era possível andar corretamente na direção. Ou seja, mesmo tendo as opções, ele era primitivo no ponto de poder suportar isso. Essa foi a nossa apresentação sobre o TK-85